Jesus. Eu vou estar orando e em seguida estaremos ministrando a palavra de Deus que está inserida no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo médico Lucas, Filipenses. Mudou. Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. Vou esperar até que todos achem, para que nós possamos ler. Esse período que estamos sem data show, está sendo bom. Eu estou vendo muita gente usando Bíblia. Isso é bom. Eu sempre tenho ensinado aqui no púlpito, irmão, leia a Bíblia, ande com a Bíblia. Ninguém vai te enganar se você conferir o que está sendo pregado. Amém? Não seja esses crentes que conhecemos aí, vazios, outros, que só entendem o que se fala. Não, confira na palavra. Seja crente beriano, que foi elogiado por Paulo. Diz assim a palavra do eterno Jesus, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Doce Espírito Santo, no nome de Jesus, o Filho de Deus, humildemente diante do teu povo e da tua igreja que somos, eu te peço, fala conosco. Fala conosco de maneira sublime. Atrai-nos a ti, Jesus. Antes do Senhor ser assunto no céu, antes do Senhor entrar na tua glória, no teu palácio, o Senhor disse que enviaria o Espírito Santo com a tríplice missão: convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E logo em seguida o Senhor disse que o teu Santo Espírito falaria com a tua igreja tudo o que ouvisse do Senhor. Oh, doce Espírito Santo, tu que permeia nosso coração e nossa mente, tu que sabes a intenção do coração, Senhor, eu te peço que nesta noite todos nós aqui estejamos cativos à tua palavra. O desinteresse, o desânimo, as conversas ou coisas que querem nos afastar da tua glória seja tirado do nosso meio. Oh, doce Jesus, fala conosco como um pai fala com um filho. Nos prepara para este grande dia, o dia em que tu vais levar a tua noiva daqui. Prepara-nos para que quando esta noite acabar, o dia da eternidade seja uma realidade na nossa vida. Em nome de Jesus, fala conosco, para louvor e glória do Deus de toda a eternidade. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu queria conversar com vocês nesta noite acerca dos palácios aonde Jesus andou, dos lugares aonde Jesus foi, porque nós temos conhecimento que em todo lugar que Jesus chegou, ele transformou alguma coisa. Todo lugar que Jesus foi, ele mudou histórias de pessoas. A Bíblia está cheia de relatos e de acontecimentos que nos deixam maravilhados em saber que o nosso mestre esteve lá.
nosso lugar. Talvez você ouvindo uma mensagem como esta, talvez você esteja aqui nesse momento dizendo: como eu gostaria de ouvir que Deus vai solucionar o meu problema. Irmãos, quando somos peregrinos em um lugar, não queremos criar raízes ali. Criar raízes aqui significa não querer estar lá. Não querer estar lá dá a conotação de que não amamos o Mestre, porque Ele está lá. E a Bíblia diz que o desejo dele é de nos levar para lá. Essa mensagem tem sido sufocada, não tem sido pregada. Estamos vendo os cristãos que não têm genuinidade, que não têm originalidade em Cristo e nem na cruz, porque estão presos das coisas de baixo. A Bíblia diz que o homem de cima busca as coisas de cima, e o homem de baixo busca as coisas de baixo. A Bíblia diz que quando Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, ele faz uma narrativa sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que o homem natural não discerne as coisas de Deus, não recebe as coisas de Deus, não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual de ninguém é discernido e discerne todas as coisas ao seu redor. A Bíblia diz que Salomão foi um homem muito sábio, e não há como questionar a sabedoria de Salomão, porque a Bíblia diz que ele conhecia toda a ciência dos homens. Salomão horizontalmente era o homem mais sábio da terra. A rainha de Sabá, diz a Bíblia que não houve mais espírito nela quando ela olhou as escadarias do palácio de Salomão. Ela desmaiou quando viu o porte, a glória do palácio que Salomão morava. Mas Salomão só foi sábio horizontalmente, ele não foi sábio verticalmente. Existiu também Daniel, que teve uma sabedoria ímpar. Daniel foi sábio verticalmente, ele não tinha todo o conhecimento como Salomão tinha horizontalmente dos homens, mas ele conhecia muito sobre o céu, porque Deus lhe descortinava e revelava a ele seus mistérios. Mas Daniel falhou, Salomão falhou, mas o nosso Jesus, ele é completo. Ele foi sábio horizontalmente e verticalmente. Ele equilibrou o céu e a terra. Sabe o que Jesus quer fazer? Jesus inaugurou o céu com o homem. Sabe o que a Bíblia diz? Eu não sei se termina a mensagem de hoje, porque eu estou sentindo muito forte a presença do Espírito Santo. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito. O homem pecou e deixou de ser cidadão do céu. A Bíblia diz que a glória do Senhor se afastou desse homem, e Jesus veio para levar o homem para o céu. Nós estamos dando valor ao que não tem valor, estamos desvalorizando o que tem valor. Evangelho não é coisas, evangelho não é conquistas materiais, seculares. Evangelho não é conquista de poder, não é divisas. Evangelho não é galardões que o homem pode entregar. Evangelho é querer estar com Ele. Evangelho é querer subir com Ele. Evangelho é desejar estar com Cristo. É muito bom cantar com o coro, é muito bom cantar com a igreja que amamos o Senhor, mas não desejar estar com Ele não é amor verdadeiro. A Bíblia
não podia meter o servo de Abraão ali. Então ele diz o seguinte: vamos perguntar para Rebeca se ela quer ir para casar com Isaac, filho de Abraão. E quando perguntaram para aquela moça: você quer ir com esse homem? A resposta dela não teve titubeação, ela não duvidou. Ela olhou e disse: eu quero. O Espírito Santo está na terra e tem gente aqui querendo ficar, querendo dizer que a igreja não precisa subir, que tudo que Deus tem que fazer é aqui. Mas o Espírito Santo vai perguntar para Rebeca, do noivo do cordeiro, dizendo a ela: você quer ir com esse homem? A igreja vai se manifestar em uma só voz, dizendo: nós queremos subir. Quem é daqui vai ficar aqui, mas quem tem a eternidade na alma vai querer morar lá. Quantos querem subir com Jesus? Levante suas mãos e adore o nome de Jesus. É muito pequeno, é muito mesquinho querer tudo que Deus tem para nos dar só aqui. Paulo escreveu 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 19. Esse versículo ele me perturba e me alegra. Ele me chama a responsabilidade. Paulo escrevendo disse assim: se a esperança de um crente em Cristo, se a esperança de um cristão, se o que o servo ou a serva de Cristo espera de Deus, espera de Cristo, se a esperança deles se basear só no que eles podem ter aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. É o mesmo Paulo que vai dizer que a nossa pátria não é aqui. O nosso mestre, aquele que amamos, que louvamos, que gesticulamos, que choramos na sua presença, que clamamos pelo seu nome, que lhe pedimos socorro, esse nosso mestre, ele esteve aqui na terra em 2 palácios. E eu queria falar sobre esses 2 palácios que ele esteve aqui. Primeiro, que quando ele nasce, ele viola todas as leis da biologia, porque ele não nasce de um coito normal, ele não nasce de um sexo produzido, ele nasce da vontade de Deus. Primeira mensagem que Deus nos entrega ali: quando vamos a Cristo, não somos apenas nascidos da carne, mas agora somos nascidos do Espírito. E quem é nascido do Espírito deseja as coisas do Espírito. Esse nascimento chocou Herodes, perturbou o palácio de Herodes. Herodes se viu agoniado, angustiado. Uma criança que acabara de nascer ameaçava-lhe o poder do trono. Jerusalém entra em comoção, da correria, crianças são assassinadas. Jesus veio para equilibrar o que estava de baixo para levar para cima. Jesus quer te levar para cima. Toda a ideia de Deus é que você suba. Sabe por quê? Jesus é o primeiro homem que inaugurou o céu. Tem homem lá no céu. Aleluia. Céu era lugar só de querubins. Céu era lugar só de serafins. Céu era lugar só de anjos gloriosos. Agora tem um homem lá em cima e as mãos deles estão furadas. Jesus Cristo, o homem venceu e está sentado à destra de Deus. Ele inaugurou o céu para que eu e você entrássemos lá. Labão não quer que você vá. A família de Rebeca não queria que ela saísse de casa, mas Rebeca queria ir com o noivo. A igreja de Cristo não aguenta mais ficar aqui. Diga comigo a palavra colapso. É quebra repentina. Na linguagem médica, colapso significa, na linguagem da medicina, na linguagem médica, colapso significa falência de órgãos vitais no corpo. Nós estamos vivendo colapso na política, na sociedade, na religião. Todas as profecias têm se cumprido. Igreja, é tempo de se arrepender. É tempo de olharmos para cima.
Ele não foi convidado. Ele não foi aplaudido. Não estenderam para ele tapete vermelho. Não receberam ele como pomba de rei, porque os homens não recebem Jesus como rei, a não ser que o Espírito Santo revele quem é Cristo como homem. Tem muitos cristãos hoje na atualidade do mundo que consideram mais Roberto Carlos como rei do que Cristo. Digo isso para nossa vergonha. Elogiamos mais times de futebol do que Jesus. Temos mais aptidão para o que é dinheiro, para o que é via metal, para o que é ouro, do que para aquilo que é eterno. E Jesus nos alertou quanto a isso. Ele disse: toda a riqueza aí embaixo a traça come, mas aqui em cima ela é eterna. A Bíblia diz que quando Deus derramou o maná para o povo de Israel, houve uma advertência. Ele disse: não guarde maná para o outro dia, porque se vocês por avareza e por cobiça e glutonaria e desconfiança de mim guardar maná para o outro dia, ele há de apodrecer. Segundo a história judaica, aqueles que guardaram maná não conseguiram ficar dentro de suas barracas. Também foi o fedor de carne podre quando eles abriram suas tigelas e panelas para usufruir do maná que foi guardado para o outro dia. Mas teve um maná que nunca apodreceu. Foi o maná que eles pegaram para colocar na arca da aliança, que é a presença de Deus. Ei, a terra está cambaleando, diz a Bíblia, para a sua destruição. Na carta de 1 Pedro diz que ela está sendo preparada para ser queimada pelo fogo. Há de ser destruído tudo que os homens estão criando na soberba de achar que podem ser melhor que Deus. Mas escuta uma coisa: lá fora o maná se estraga, mas quem está em Cristo é o maná que permanece para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Procure a essência. Pare de correr atrás de coisas que não lhe edificam. Que evangelho é esse que estamos vivendo? Que não transforma ninguém. Jesus foi preso. Presta atenção aqui. Ô jovem, sabe por que Jesus foi preso? Por te amar. Meu amigo e minha amiga, Jesus foi preso por te amar. Levaram ele para a casa de Caifás, mas eu não quero falar sobre essa particularidade da religião. Eu quero logo ir para os palácios dos homens. Primeiro levaram ele ao palácio de Pilatos, mas Pilatos descobriu que Herodes estava em seu palácio, então mandou Jesus para o palácio de Herodes. Eu queria me prender um pouquinho sobre esse camarada chamado Herodes. Herodes não era romano. Herodes era judeu. Era da linhagem dos judeus. Herodes é o que podemos chamar do falso cristão. Herodes é o que podemos chamar do cristão falsificado. Daquele que aparenta ter Cristo, mas vive a sua vida natural como se Cristo não existisse. A maior propaganda de Satanás é um crente infiel. A maior propaganda que o diabo tem não é de macumbeiro, já é macumbeiro. A maior propaganda que o diabo tem é de um ministro fiel, ou de um crente, de um ministro infiel, ou de um crente infiel, que fala sobre Jesus, que adora dentro de uma igreja, mas não tem vida prática com o Senhor. Não tem temor de Deus. O maior agente de Satanás na terra é gente com esse tipo de pensamento e atitude. Quando Jesus chega no palácio de Herodes, ele já fica surrado porque ele havia apanhado na casa de Caifás. Mas a Bíblia diz algo que nos chama a atenção. No capítulo 23 de Lucas diz o seguinte: olha que coisa. Herodes desejava ver Jesus. Mas qual era a real intenção de Herodes? O que Herodes esperava de Cristo? O que ele queria de Cristo? Herodes não queria a salvação da sua alma. Ele era soberbo o suficiente para achar que não merecia, que não precisava ser salvo. Herodes é o que entendemos hoje da pessoa que acha que vai se salvar pelos
palhaço da corte. A Bíblia diz que Jesus entrou no palácio de Herodes com uma mensagem. Olhe para mim. Milagre vai acontecer aqui dentro hoje. Sabe qual foi a mensagem que Jesus entrou no palácio de Herodes? O silêncio. A Bíblia diz no capítulo 23 de Lucas: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Que alegria é esta? Estamos vivendo uma alegria que não transforma. Estamos vivendo uma alegria que não muda o caráter. Estamos vivendo uma alegria apenas momentânea, passageira, corporal, maligna. Uma alegria que não nos eleva ao céu. Uma alegria que faz com que a gente deseje ficar aqui embaixo. Já temos até evangelhos e igrejas que fazem cronograma sobre a tua vida para daqui 15 anos. Estamos brincando com Deus. Evangelhos que são pregados, coloque uma pulseira, e nessa pulseira você coloca lá 10 anos, em 10 anos eu vou casar, em 10 anos eu vou programar a minha vida. E se nós pregamos contra isso, somos ignorantes. E aí vivemos uma vida que não é vida. Vivemos uma vida que não condiz com o que Jesus ensinou na cruz. É uma vida minúscula. É uma vida sem vida. Pois havia muito que Herodes queria vê-lo, porque ele ouviu falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. Meu Deus, escute isso. Deus amava tanto esse Herodes. Você não sabe o tanto que Deus amava esse Herodes. A Bíblia diz que João Batista veio com um ministério específico. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim preparar o caminho do Senhor. Que ministério lindo. Mas Deus usou João Batista para pregar para Herodes a vida inteira. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Herodes, ele tinha respeito por João Batista. Tem muita gente que respeita Jesus, mas não obedece. Ei, Paulo falou sobre isso em Tiago, diz: ei, você crê que existe um só Deus? Os demônios também creem e tremem de medo, mas não obedecem a Ele. Herodes é o tipo do crente conveniente. O evangelho da conveniência. O evangelho que não me acha comigo. O evangelho que não trata do meu caráter. O evangelho que não me leva à cruz. O evangelho que não me faz enxergar a Cristo. O evangelho que tanto faz eu ir ali tomar um passe de um espírita e estar dentro de uma igreja gesticulando as mãos. Esse é o crente Herodes. Vamos ver o fim dele. Vamos ver o fim dele. De muitos modos Herodes interrogava Jesus, porém Jesus nada falava com ele. Crente tipo Herodes não escuta o que Jesus tem para falar, porque Jesus já esgotou toda a possibilidade de falar com esse indivíduo. Quer que nos mostre isso na Bíblia? A Bíblia diz que João Batista, a mensagem dele não mudava. Era a mesma para o pobre soldado e para o rei chamado Herodes. Era a mesma mensagem: arrependei-vos. Esse Herodes cometeu um ato nefasto, e eu não quero entrar nesse detalhe hoje, mas a Bíblia diz que ele acrescentou pecado a pecado. O que ele fez? Ele prendeu João Batista no cárcere. Mas João Batista tinha o que a alma de Herodes queria. Você pode ir em qualquer lugar. Olhe para mim, porque o Espírito Santo vai falar com você hoje. Você pode ir em qualquer lugar alimentar a tua carne, mas o que tua alma precisa, somente Jesus pode te entregar. Herodes era rei. Eu não estou falando de um trabalhador que ganha 5 mil por mês. Herodes era rei. Eu não estou falando de um filósofo que estudou a vida inteira para comprar 4 casas. Herodes era rei. A coroa dele pesava 4,8 kg. A coroa dele era a coroa. Ele era rei. Mas sabe o que esse homem fazia? Sabe por que ele prendeu João Batista? Porque a mensagem de João Batista era dura, mas era a única coisa que aliviava a alma dele. Nós não gostamos da mentira. A mentira é uma lâmpada que fosca, que tem que ser trocada de lugar, e tem que ter alguém
é a mim. Não é a mim que você vai prestar conta. Não é o prefeito da cidade que você vai prestar conta da tua alma. Quando muito você vai prestar conta de um carnê de IPTU no final do ano ao prefeito de uma cidade. Ei, você não vai prestar conta da tua alma que é eterna a nenhum demônio. Você vai prestar conta da tua alma a Deus. Diga comigo, do cárcere ao trono. Ele vivia dividido. Ele queria estar lá no cárcere com João. A Bíblia diz que ele ouvia João. Isso significa que ele ia lá para conversar com João. Mas a mensagem de João não mudava. Ela dizia lá, João não falava com ele sobre política. Nós temos que aprender isso, igreja. Vamos parar de falar de política. Vamos começar a falar do céu. Fale do céu com seus parentes. Fale do céu com seus amigos. Fale da eternidade com aquele que você ama. Porque Jesus vai tocar a trombeta a qualquer momento. João Batista não falava sobre o último modelo de carro, o ganho da loteria. Ele não falava sobre os problemas. Quando a Lopes entrava ali, ele já sabia: eu vou ouvir palavra de Deus. Como estamos sedentos por ouvir a palavra de Deus. Como somos necessitados de ouvir a palavra de Deus. Quando ele saía do cárcere, quando ele entrava no cárcere, ele mesmo, João, ali naquele cárcere, ele estava rodeado de anjos. Olha a situação do homem preso pelas correntes do tornozelo, num cubículo de 2,5 por 2,30, sei lá. A masmorra de Israel era feia, horrível, fria, gélida, cheia de bichos, cheia de animais rasteiros. Mas escuta, não era o lugar que João estava, mas com quem ele estava ligado. Aleluia. O cordão umbilical ainda não tinha sido cortado. A ligação de João era direta com Deus. Herodes queria aquilo. Então ele ia lá no cárcere e ouvia João falar acerca do céu, acerca de Deus. E João dizia a ele: você precisa se arrepender. Você precisa largar a mulher com quem você casou, porque ela não é sua, você tomou ela do seu irmão. Você precisa mudar. Ele ouvia isto. Era isto que ele ouvia. Mas a sua alma se aliviava. É o tipo do crente que vem para receber alívio. Faz uma oração por mim, pastor. Eu estou atribulado. O diabo está me perseguindo. Eu estou me sentindo oprimido. Nós fazemos a oração, você fica aliviado. Mas aí você some de novo, você desaparece. Aí depois você volta de novo para receber alívio. Não seja o crente Herodes. Não seja o crente Herodes. Mas quando ele saía do cárcere, ele ia para o trono. E quando ele ia para o trono, ele lembrava-se de que ele tinha o poder. E o poder afastou ele de Deus. Deixa eu lhe perguntar: o que está lhe afastando de Deus? Nada pode se comparar à eternidade que Deus quer lhe dar. Herodes teve todas as oportunidades. Deus amou tanto ele que colocou João para evangelizá-lo. Colocou nada mais, nada menos do que João para falar-lhes do céu. E ele, por fim, teve que mandar cortar a cabeça de João, acrescentando-lhe mais ainda o seu pecado. A Bíblia diz que esse homem foi comido de bicho. Ele morreu em estado miserável, porque ele rejeitou a salvação. Sabe por que Jesus se calou lá no palácio dele? Porque lá naquele palácio Jesus não queria falar sobre as coisas do céu. Já foi falado exaustivamente. Lá já tinha sido exaustivamente evangelizado. O palácio está dizendo palácio de Herodes. Não estava dizendo palácio de Jesus. Tem muita gente no palácio dos homens, mas não está no palácio de Deus. O palácio era de Herodes. O que isso nos dá a entender? Nos dá a entender que tudo que era praticado lá era para satisfazer Herodes. O palácio era dele. A ideia lá era dele. Era do jeito dele, da maneira dele, da forma dele. Jesus entrou lá sabendo que ele já havia rejeitado. Herodes não queria mais nada com o céu. Estamos vivendo um evangelho de shows gospels.
É mais atrativo ir num show do que vir numa oração. E nós achamos que somos espertos por causa disso. Estamos vivendo em uma época em que os artistas gospels têm cachê maiores do que os artistas seculares. Ser evangélico hoje está na moda. É muito fácil você ver uma atriz se titular que agora vai. Eu vi uma entrevista de um outro dia. Ela disse: eu vou na igreja evangélica porque lá eu me sinto aliviada. Mas ela estava justamente em um programa para ser entrevistada porque havia pousado nua para uma revista masculina. Estamos vivendo um evangelho de falsos crentes, de pessoas que não são comprometidas com Deus. Um churrasco afasta ele da igreja, uma amizade afasta ele das suas obrigações com o Senhor. Estamos vivendo em uma época em que o dinheiro tem falado mais alto. O palácio de Herodes está em voga. Mas no palácio de Herodes, Jesus não fala. Estamos vendo aí muitos programas de televisões. E aí vocês podem olhar para mim e dizer: pastor, vamos equilibrar isso, pastor. É tão bom ver um crente lá naquele programa divulgando a palavra. É tão bom ver um crente lá falando da palavra. Eu não vou classificar todos os programas como Palácio de Herodes, mas tem muito programa desses tais que são palácios de Herodes, aonde Jesus não quer mais falar. Vamos entender o que aconteceu com Jesus no palácio de Herodes? Os principais sacerdotes e escribas ali presentes acusaram com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou Jesus com desprezo, escarneceu dele, vestiu ele de veste aparaposa e zombou de Jesus. Palácio de Herodes viu que no começo da conversa diz assim: e Herodes desejou vê-lo, mas a intenção de Herodes não era se converter. A intenção de Herodes era ver mais um palhaço da corte que ia fazer para ele algum tipo de milagre. Jesus foi a um leprosário. Ah, meu mestre, no leprosário Jesus curou os leprosos. Jesus foi até a viúva de Naim quando saía da cidade e o filho dela ressuscitou. Jesus teve o maior prazer de entrar na casa de Zaqueu, mas no palácio de Herodes Jesus não falou nada, porque ele sabia que ele estava sendo indo lá para ser ridicularizado, zombado, afrontado, escarnecido. O que você tem feito de Jesus? Eu estou falando de Herodes, mas eu me dirijo a você nesta noite. O que você tem feito de Jesus são tuas atitudes, não é o teu querer. Herodes queria ver Jesus, mas a atitude dele rejeitou Jesus. Quem é que tem raiva de Jesus? Me diga um ser humano que tem raiva de Jesus. Me diga um ser humano que fale mal de Jesus. Mas eu vou lhe mostrar muitos seres humanos que com suas atitudes desprezam Jesus. A mensagem de hoje não vai massagear teu ego. A mensagem de hoje não vai ser doce a teus ouvidos. A mensagem de hoje, oxalá, em nome de Jesus, tire-lhe o sono desta noite, para que você não se perca como se perdeu Herodes. Segundo palácio que Jesus foi, diga comigo: palácio de Pilatos. Neste palácio, Jesus foi para ser surrado, julgado e morto. Quem procura palácios não está atrás de Deus. Deus não está nas cortinas de cetim do palácio. Palácio é lugar de hostias, de poderes que não são deles legais. Nem o rei tem um poder legal nas suas mãos, porque o rei dos reis e senhor dos senhores está na glória. A ele sim pertence o poder e a glória. Tiraram isso da oração.
faço questão de terminar o Pai Nosso como Jesus ensinou. Porque o Pai Nosso deles não dá honra a Cristo no final. Termina assim, Pai Nosso que está, começa assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não termina assim, diz assim, ó: porque teu é o reino, o poder e a glória. O que você tem feito de Jesus o Cristo? Certa vez Jesus abriu a boca e disse: se eu sou Senhor, cadê o respeito a mim devido? Quando ele foi ao palácio de Pilatos, diferente do de Herodes, com Pilatos ele falou. Jesus falou lá. Se Jesus ainda está falando com você, ah, que alegria! Se Jesus ainda te sacode, a Bíblia diz assim, que ele açoita e repreende a todos que recebem como filho. Se Jesus ainda te repreende, se Jesus ainda te exorta, se Jesus ainda puxa a tua orelha, oh aleluia, se sinta feliz, você é filho. Aleluia. Tem muita gente que Jesus já calou por causa da soberba. Tem muita gente andando por aí apenas com uma casca de cristão, mas dentro está igual a Herodes. Pilatos ouviu também, mas Pilatos estava agarrado ao poder. Pilatos estava agarrado aos aplausos. Pilatos gostava de ser elogiado pelos homens. Ele rejeitou o que Cristo tinha para ele. A mulher dele se incomodou. Ei, Deus já tem levantado parentes teus para te incomodar. Deus tem incomodado amigos teus para te trazer para a igreja. Você tem que entender isso. É o amor de Deus. Deus falou claramente com Pilatos. A mulher dele se perturbou a noite inteira. Para Pilatos ser salvo, preste atenção nisso. Porque a história diz que ele não foi salvo, porque quem se mata perde a salvação. E ele se matou enforcado. Tamanho foi o desespero de Pilatos. Olha para mim. Para Pilatos ser salvo era simples. Olha o tamanho da simplicidade para ele ser salvo. Pastor, ele era Pilatos, ele era o governador da Judéia. Ele tinha que dar uma sentença a Jesus. Pronto para ele ser salvo? Era só ele dizer diante de todos: eu abro mão do trono que estou sentado para ser salvo por Cristo. Porque ele foi perturbado. Jesus não encantou ninguém não. Jesus não é encantador de ser humano não. A palavra de Cristo nos confronta, nos chama a responsabilidade da eternidade. Jesus não é mágico para ficar resolvendo problema de ninguém não. Pilatos se perturbou. Jesus disse: eu vim para falar da verdade, eu sou a verdade. Pilatos ficou perturbado. E Pilatos disse o seguinte: você não sabe que eu posso te livrar? E aí Jesus diz a ele a célebre frase que todos os cristãos conhecem. Jesus diz assim: nenhum poder você teria se o Pai da minha glória não tivesse te dado, porque meu reino não é daqui. Ô pastor, vamos entender Pilatos. Esse é o nosso problema. A gente quer entender o pecador e ele está morrendo. Vamos entender Pilatos, pastor. Como é que ele ia largar, pastor, um cargo de governador, pastor? Como é que ele ia sustentar a família, pastor? É por isso que entendemos artistas de novela que se diz cristão fazendo cera de beijo na boca. Isso é sexualidade. Deus não está nesse negócio. Quem é cristão genuíno tem que decidir o que quer. Se quer as coisas de baixo ou se quer as coisas de cima. Vamos entender Pilatos. É esse evangelho que entende todo mundo. Mas não entendemos Deus. Somos revoltados contra Deus. Sabe o que dizemos? O que é que tem? Isso é normal. É assim mesmo. Vamos
e abraçou o que Jesus tinha para ele. Insista, seja teimoso, mas você nunca vai poder dizer que o Evangelho não foi pregado a você como ele é. Sabe o que a Bíblia diz? Ninguém vai descer a tumba fria sem ter ouvido falar do plano da salvação em Cristo Jesus. Não caia na besteira de Satanás, não caia no engodo do maligno, não caia na mentira do diabo, que você e Deus vai usar de misericórdia com você no último instante. É mentira dele, ele está te enganando, ele passou uma corda em você, ele está te arrastando para a morte. Venha para Cristo quanto antes, corre, salva a tua alma. Se Jesus voltar hoje, você está condenado, e não importa o quanto você é bom. O que disseram para você que está tudo certo com o que você está fazendo? Era isso que diziam para Pilatos. Ninguém chamava ele a sua responsabilidade, não. Ele só tinha vaciladores perto dele, ele só tinha pessoas que queriam ver o seu mal. Venha a Cristo. O Espírito de Deus manda eu dizer nesta noite: corre para os braços de Jesus enquanto você tem tempo. Vamos falar de outro palácio. Vamos ver se esse palácio te interessa. Ou será que esse palácio vai interessar alguém hoje? A Bíblia diz que Davi desejou construir uma casa para Deus. E Deus ficou muito feliz com a atitude de Davi. Deus honrou Davi. Mas Deus perguntou a Davi: que casa vocês podem me construir aí embaixo? O céu não suporta a minha glória. Que casa vocês vão construir tijolo por tijolo para que eu caiba dentro dela? João capítulo 14. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Olha o que ele diz: e quando eu for e preparar lugar para vocês, voltarei e receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Jesus quer te levar para o palácio dele. Você quer ficar no seu palácio? O que o seu palácio pode lhe dar? 30 anos de vida? O que o seu palácio pode lhe dar? 95 anos de vida? Dinheiro no banco? É isso que o seu palácio pode lhe dar? Venha para o palácio de Cristo, é eterno. A traça lá não rói. Sabe como é o palácio de Cristo? O palácio de Cristo é lindo. Vamos falar mais sobre este palácio. Onde Jesus está agora? Marcos capítulo 16. Aleluia, 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 aleluia. Capítulo 16 de Marcos diz assim: capítulo 16 de Marcos, está escrito dessa seguinte maneira. Olha que coisa linda. Aleluia, aleluia. Marcos capítulo 16. De fato, versículo 19: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido do céu. Aonde ele foi recebido, igreja? Do céu. Ele não invadiu o céu, ele foi recebido do céu. Olha que coisa linda. Ele entrou no céu pelas portas, ele foi recebido lá. Ei, é diferente quando você toma algo de alguém. Jesus não tomou o céu de Deus, ele foi recebido lá. Agora veja onde ele está. Foi recebido no céu e sentou-se à destra de Deus. Não existe nenhum relato bíblico de que outro ser humano, seja lá ele quem for, esteja lá. Todos os relatos bíblicos é que Jesus está lá. E ele disse: eu quero que vocês estejam aonde eu estiver. Sabe qual é a vontade de Jesus? Que nenhum
foi recebido no céu. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você está incomodado no culto dessa noite, mas você vai voltar. Porque você está cansado de massagear em teu ego, quando você sabe que você não é essa massageação tonta que dizem do teu respeito. Ei, quem procura ser massageado quer curador das costas. Jesus quer resolver o teu problema da eternidade. Aleluia, aleluia. Vamos ver, abra comigo, eu faço questão que você abra. Aleluia. Salmos 24, vamos ver como é que ele foi recebido no céu. Aleluia. Salmo de número 24 diz assim, a partir do versículo 6: tal é a geração dos que buscam, aleluia, dos que buscam a face do Deus de Israel. Olha o que vai acontecer. Aí o versículo 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o rei da glória. Aí os anjos lá de dentro perguntavam: quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o rei da glória. Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos, é ele o rei da glória. Aleluia, aleluia. Foi assim que aquele Jesus desfigurado, abatido, inchado, ferido pelos homens, foi assim que ele foi recebido lá. Os anjos não entendiam, porque os anjos olhavam para dentro do céu e viam o Pai, e de repente a ordem era: abra-se os portões eternos, para que entre aquele que venceu, para que entre aquele que conquistou, para que entre aquele que não mudou de ideia, para que entre o Rei da Glória. Jesus entrou no céu e Ele quer que você entre lá com Ele. Vale a pena passar todo o sofrimento, vale a pena rejeitar os palácios de Herodes e de Pilatos, vale a pena ser ridicularizado, vale a pena ser zombado, vale a pena ser mal falado, porque Ele vai nos levar para o seu palácio. Paulo disse: nossa pátria é lá em cima. Terminou não. Terminou não. Escute, você só vai entrar no palácio dele se você deixar ele fazer um palácio no teu coração. Vamos entender isso? João 14. Não estou encerrando. Não estou encerrando. João 14. João 14. Há muito tempo você não vem na igreja. Está cuidado para ir embora por quê? Cuidado que essa agonia pode lhe tirar a salvação. Cuidado com isso. João 14, versículo 23. Aleluia. Respondeu Jesus: se alguém me ama. Olha a condicional. A quem você ama mais? Seu carro? Sua esposa? Seu esposo? Seu relacionamento? Por causa desse homem você morre? Por causa dessa mulher você para de comer? Você morre? Por causa daquele carro você briga com alguém e mata? Pelo que você morre, pelo que você mata. É isto que você ama. Se alguém me ama, olha a condicional. Todo aspecto da salvação tem uma condição: se quiseres, se creres, se ouvires, se abrires, se vieres. Se é uma condicional, se está dizendo condição para você tomar uma atitude. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Tem crente que só é crente quando está bem. Tem crente que só é crente quando está se sentindo bem. Quando está se sentindo mal não é crente. Tem crente que só é crente quando nasce uma pessoa, um parente, uma criança. Quando morre um parente, deixa de ser crente. Quer que dê uma
você tem que estar salvo em Cristo, porque a morte para o salvo é a ponte para a eternidade. Não caia na piada da reencarnação, não entre nessa piada da reencarnação. Pense numa ideia estapafúrdia, mentirosa, profana, nefasta. Imagina, olha como é essa piada da reencarnação. Eu vou pagando karma numa vida, vou pagando karma em outra vida, vou viver 1 milhão de vidas pagando karma. Ei, eu quero pagar agora nessa vida para viver a eternidade com Jesus. E aí vem o melhor. Eu disse, eu quero pagar, mas não é eu que pago, já foi pago na cruz do Calvário. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Se me mostrarem outro plano melhor do que o Evangelho, eu me rendo a ele. Não tem, senhores. Vamos terminar o versículo. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e eu e meu Pai faremos morada nele. Vou fazer uma pergunta muito séria. Você não dorme hoje? Se você dormir hoje em paz, eu não sou profeta de Deus. Hoje você vai perceber, Deus vai abrir teus olhos, e você vai entender que precisa ser salvo. A arrogância hoje vai cair por terra. Você bate no peito e diz assim: ninguém pode me julgar, eu estou salvo. A Bíblia diz, Jesus disse: a minha palavra há de julgar vocês. Não é pastor mesmo que te julga, não. Eu não posso te julgar, nem você pode me julgar, mas a palavra julga eu e julga você. O que você tem feito com o que Cristo fez na cruz por você? Hebreus capítulo 3, versículo 6. Você tem Bíblia na mão. Não coma tudo que eu estou dando, não. Veja se está aí. Veja se está aí. Eu não sou pregador que prega o que os outros querem ouvir, não. Veja se está aí. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Aleluia. 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 Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa nós pertencemos. Está vendo? A casa que você pertence é a de Deus quando está em Cristo. Se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a firmeza da esperança. Olha o versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, não é amanhã, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação e da tentação no deserto. O Espírito Santo está falando com você, e é hoje, não é amanhã, é hoje. Segundo Coríntios capítulo 6, o nosso Espírito está fazendo passear a palavra hoje, para você entender que não é eu que estou falando com você. Capítulo 6 de 2 Coríntios, vamos ver o que está dizendo para nós na noite deste dia. 2 Coríntios capítulo de número 6, vamos ver o que está escrito aqui. Diz assim: nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da tua angústia e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo que é a tua oportunidade. Eis agora o dia de você ser salvo. É hoje. Faz muito tempo que você está deixando para amanhã. Você está deixando coisas que não pode ficar para depois. Você está deixando para depois. O Espírito Santo está dizendo dentro da minha alma: eu não perco a mensagem desta noite. Aleluia.
aleluia. Oh, aleluia. De algum modo Deus vai te incomodar nesta noite. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos ver para onde Jesus quer levar a gente. E aí, quem sabe eu encerro com isso. Vamos ver se eu encerro com isso. Oh, eu quero esta pátria. Ah, como eu desejo esta pátria. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 21. Aleluia. Aleluia. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra sumiram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, igreja, porque estas palavras que eu vos tenho dito são fiéis e verdadeiras. Deus disse ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Ah, escuta isso, igreja. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos viciados, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Escapa-te pela tua vida nesta noite. Fique de pé. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma outra margem do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto do mês a mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Oh, nunca mais haverá maldição. Nada estará, nada nela, aliás, nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão sua face, e na sua fronte está o nome do Cordeiro. Então não haverá noite, nem precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará entre eles e reinarão para todo sempre. Oh, acalaba como de cantia, alaba xandara. João viu milhares e milhares de anjos
O céu é real. O céu não é invenção de uma mente prodigiosa de homem nenhum. O inferno não é uma criação de homem que tem mente desequilibrada, é real. Escapa da ira do Todo-Poderoso. Entrega a tua vida aos cuidados de Jesus. Jesus quer resgatar vidas nesta noite. Há pessoas aqui que estão tendo a última oportunidade. É com muito temor na minha alma que eu te entrego esta mensagem. Santo falou dentro da tua alma, você que sabe que precisa se reconciliar,